Bom, olá, gente, tudo bem? Bom, como aula extra das aulas de clima que nós demos, nós vamos falar um pouco sobre anomalias macro e microclimáticas, né? Como eu havia comentado para vocês nos outros vídeos, isso aqui é um complemento das aulas de clima. Lembrando que a gente tem 4 aulas, de 4 vídeos já gravados, né? Primeiro vídeo a gente fala sobre a atmosfera, né, suas características, o segundo a gente fala sobre fatores climáticos, e o terceiro ou quarto a gente fala respectivamente dos tipos climáticos do mundo e tipos climáticos no Brasil, né, que são aí a cereja do bolo dos exercícios de clima, nas provas de geografia, principalmente da USP, da FUVEST, da Unicamp e também do Enem, né? Um tema que cai um pouco menos, mas eu acho importante falar um pouquinho, é anomalias macro e microclimáticas. Então, a gente vai falar desse tema, né? E relembrar alguns tópicos que nós já falamos, mas é claro, caso você não tenha visto ainda as aulas anteriores, veja as aulas anteriores, que elas são pontos importantes para falar um pouquinho sobre essa aula, e aí depois dá uma continuidade nesse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, começar falando de ciclones, tá? Gente, ciclones é um termo muito usado na meteorologia, climatologia, para falar em relação a ventos fortes. Vento, a gente sabe que é ar em movimento. Quando o vento fica muito forte, depois de uma faixa certa de quilômetros por hora, você define isso como um ciclone. Então, o termo genérico fala de tornados, né? O Willy, né? Que foi um número muito comum no Sudeste Asiático, tufão. Então, é um termo mais genérico. Mas é claro, quando a gente fala de ciclone, a gente lembra muito mais daquele fenômeno específico de chuva tropical que acontece, né, com circulação atmosférica muito forte em regiões próximas de áreas muito úmidas, principalmente de ilhas, né, no Caribe, então, Sudeste Asiático, muito comum. Então, vou remeter mais a isso mesmo. Mas é claro que ciclone é um termo muito mais amplo. Quando nós falamos de ciclone, nessa característica desses ventos muito fortes relacionados com chuvas tropicais, ele pode ser chamado também de tufão, é praticamente sinônimo, né? São sinônimos. E o combustível de ciclones geralmente são as águas oceânicas quentes, superficiais, e os ventos muito fortes. Esses são os fatores essenciais para a formação de um ciclone. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que ele vai se originar em regiões do mundo muito específicas, né? Não é todo lugar do mundo a gente não vai ter ciclone. E a gente pode aí discutir o porquê, certo? Então, o que acontece, né? Dentro de um ciclone, a gente tem mais ou menos essa característica. O ar quente com umidade, ele sobe, né? E o ar frio desce. Porque para a gente entender isso, é importante a gente ter em mente alta e baixa pressão. É importante lembrar um pouco sobre isso. Então, lembrando, gente, que baixa pressão, regiões de baixa pressão, presente na superfície quando o ar quente sobe. Então, é uma região muito quente, né? Então, você tem uma influência da atmosfera que está no lugar, então ela sobe a temperatura muito alta, né? Então, geralmente tem essa relação. Então, esse ar quente sobe em altas altitudes, ele vai se dispersar e ele vai sendo atraído para as regiões que na sua superfície alta pressão. Se você se prepara nesse desenho, é como se fosse um ciclo, ó. O ar, ele desce aqui, ele fica concentrado nessas regiões da superfície de alta pressão e ele é empurrado para as regiões de baixa pressão e aí ele sobe. Então é essa característica que a gente tem, né? Como se fosse como se fosse não, é uma célula atmosférica. E quando a gente pensa em regiões que formam nuvens, regiões de baixa pressão, é isso que a gente está falando aqui, né? Porque no grosso, quando a gente analisa o planeta, regiões de baixa pressão geralmente são áreas que são aquecidas, né, são quentes, o ar sobe e forma nuvens, nebulosidade, como a região do Equador, a gente já viu na aula 2 sobre clima, certo? Então, voltando na característica aqui dos ciclones, é isso. Então, como nós já vimos, a força dos ventos, juntamente, essa força desse movimento dos ventos, juntamente
com a umidade, são os grandes combustíveis, né, para os ciclones. Então, essa umidade vai formando, então você tem a chuva, a precipitação muito alta, né, a velocidade do vento muito forte, e isso que causa grande destruição que a gente acompanha, né? Então, esse ar úmido acaba subindo aqui, e o ar frio, que em altas altitudes ele desce. Então, principalmente nessa região do olho, né, que a gente chama de olho do furacão, que é uma região geralmente de calmaria, né? Bastante interessante. E aqui a gente tem a geografia dos ciclones. Uma coisa muito interessante, gente. Como nós já falamos que o grande combustível dos ciclones são essas regiões quentes, então, geralmente, ciclones vão ser mais comuns em áreas tropicais. Então, o que acontece? A gente vai ter a evaporação da água, formação de nuvens, né? E a força desses ventos vai formando, originando ciclones, eles vão atingir essas áreas específicas. Esse mapa, ele é feito a partir de uma sobreposição de diversos ciclones que aconteceram no mundo nas últimas décadas. Então, de vários anos, sobrepôs o caminho desses ciclones, a origem e o fim deles. Geralmente, muitos deles eles acabam perdendo força nos continentes, porque acabam os dois combustíveis, né? A temperatura começa a cair, a umidade também acaba caindo e o vento fica mais fraco, então ele vai se dissipando. Mas até se dissipar, ele pode destruir muita coisa. Então, vocês percebam que a região aqui do Caribe da América Central tem uma atividade muito elevada. O Sudeste Asiático também tem atividades aqui elevadíssimas de ciclones, né? E essas regiões aqui também, na Austrália. Então, de uma certa maneira, a gente consegue perceber que a região tropical é, por excelência, as áreas de ciclones. Temos algumas exceções aqui. A linha do Equador, basicamente, eu não tenho, né? Porque ela acaba sendo uma região de calmaria. Devido à circulação desses ventos, então, a gente acaba tendo ocorrência muito pouca de ciclone próximo da linha do Equador. E uma coisa que acaba sempre sendo perguntada, né? Olha aqui o Brasil, né? A gente tem uma ocorrência, duas ocorrências na história recente, nas últimas décadas. Só que não é uma coisa comum, por exemplo, como Cuba, República Dominicana, Bahamas. Isso acontece direto, praticamente todo ano tem ciclone nessas regiões. Uns mais fortes dos mais fracos, às vezes mais de um seguidos, né? Como a gente vai ver alguns exemplos. Mas o que acontece com a América do Sul que é tão abençoada? A questão aqui seria o seguinte, que por conta dessas águas tem uma temperatura um pouco menor, né? E o sentido dos ventos faz com que não seja frequente esse tipo de fenômeno, mas não é impossível de acontecer, né? Tanto aqui no Atlântico Sul quanto numa parte do Pacífico Sul. Outra parte acontece bem abundante, só que outras regiões aí é um pouco mais incomum, digamos assim, é menos registrado. É sempre importante lembrar, gente, que tem a ver o movimento dos ciclones, esse movimento circulatório que ele faz, é com uma força física, né? É importante sempre relacionar as aulas de física nessa história, né? Mas é claro que eu vou fazer uma explicação muito mais resumida, né? Pensando aqui o objetivo nosso que estudar geografia, que é o movimento de Coriolis, né? O Coriolis. Que esse movimento ele parte do seguinte pressuposto: como a Terra ela não está estática, ela está em rotação, um movimento, um fluxo de vento, de circulação atmosférica ou de água também, que pode acontecer, que poderia ser reto, entre aspas, é que a gente está falando de uma esfera, mas pegar o mesmo sentido, ela vai se defletindo, ela vai se encurvando, como a gente vai vendo aqui, por conta desse movimento giratório do planeta. Então, a Terra gira, então ela acaba criando uma curva, né, esse movimento de vento. Então, a gente vê esse movimento circulatório. Então, dependendo do hemisfério, como a gente vê aqui na figurinha aqui à nossa esquerda, ele é diferente. Então, se eu estou no hemisfério norte, nós temos um sentido anti-horário, né, o contrário dos ponteiros do relógio. E no hemisfério sul, sentido horário, que é aí o sentido que ele segue os ponteiros do relógio. Então, é basicamente isso. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos, né? A Kátia, a Irma e o José são três ciclones que em 2017, né,
destruíram vários países, várias regiões do Caribe, principalmente Cuba, né? Então a gente consegue ver o tamanho. Então, como nós já falamos, são aí centenas de quilômetros quadrados, chegando até milhares de quilômetros, pode passar de 1.000 quilômetros quadrados. Então são ciclones gigantescos, né? E aqui a Flórida, a costa dos Estados Unidos, é uma região que é muito atingida por ciclones, a região da América Central também, do Istmo também, né, das Bahamas, o Haiti também sofre bastante com isso. Então a América do Sul sempre acaba sendo um bom exemplo para a ocorrência disso, mas em termos de humanos, sociais, acaba sendo péssimo, uma destruição gigantesca, uma coisa muito comum, né? E sempre é importante lembrar, porque onde passa o ciclone, a pressão que ele exerce sobre a água, ele aumenta um pouquinho o nível da água. Então, depois dessa chuva, o nível fica um pouquinho elevado, ele vai baixando com o passar do tempo. Então, é um fator bastante destrutivo, né? Por conta desse fenômeno. Aqui nós temos uns exemplos, né, de danos causados desse ciclone, dos ciclones, né, desse trio aí, do Katia e Mãe José, em 2017, nos Estados Unidos. Então, vocês podem perceber aí como causa danos seríssimos, gravíssimos, né, esse tipo de coisa. Bom, parecido com os ciclones, nós temos os tornados. Os tornados não são muito parecidos, né? Não quer dizer, os parecidos eles são, mas eles não são a mesma coisa. Não são sinônimos. É um tipo de ciclone na medida que é um vento forte, mas essa característica de ciclone, como uma tempestade, como nuvens começam a espiralar e atingem essas regiões, ele é um pouco diferente. Então, primeiro pelo tamanho, que ele não é tão grande e extensão horizontal como os ciclones. O ambiente de formação, porque os ciclones geralmente formam-se nos oceanos, em águas quentes, como nós já vimos. E a durabilidade, porque às vezes o ciclone pode durar dias. E o tornado dura horas. Então, a duração é diferente. Então, tanto a duração quanto o tamanho geralmente são menores. Tá bom? Bom, gente, dito isso, né, nós temos aí a dinâmica das monções, que é outro fator importante. Gente, monções, ele se relaciona muito com a aula 2 que nós falamos sobre fatores climáticos. Para entender isso, é importante a gente levar em conta maritimidade e continentalidade, que senão fica difícil de entender. Então, quem tem dúvida sobre isso, volta naquela aula que tem algumas explicações em relação a esses pontos. Mas para a gente conseguir compreender, gente, aqui não está não tá demarcado, mas a linha do Equador passa mais ou menos onde estou passando o mouse, nesta região ali do Equador. Se a gente for fazer um comparativo, batendo o olho, né, uma coisa bem superficial, a gente percebe que logo de cara a gente tem muito mais massa continental no norte do que no sul do mundo. Isso é uma informação importante. Por que essa informação ela é essencial para a gente entender as monções? Porque a gente tem que compreender que no regime de continentalidade, maritimidade, que vai influenciar as monções, ela parte do princípio físico-químico importante, que o oceano, ou a água, no caso, ela tem propriedades físico-químicas que elas demoram mais para aquecer e demoram mais para esfriar do que o continente, do que áreas continentais, né? Então, áreas continentais, areia, geralmente elas aquecem muito rápido e se resfriam muito rápido. E isso é um fator muito importante para a gente entender isso. Não podemos esquecer aquela imagem clássica, né? Quando a gente está numa área muito quente, desértica, né? Quando está batendo muito sol, um pedaço de rocha tão quente que a gente consegue facilmente fritar um ovo, né? A água tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Por que é importante esse fator, gente? Pelo seguinte, vocês estão vendo aqui um movimento que está fazendo, tem uma bolinha, não está escrito nada, e um movimento para cá nessas regiões, e aqui mudou a coisa. Essa bolinha rosa, ela seria talvez para a gente a baixa pressão, a região aonde tem atração da massa de ar, né? Então a gente percebe o seguinte: inverno
e verão. E a mesma região que a região central para a gente de análise é o Sudeste Asiático e o Oceano, né? O Oceano Índico, por exemplo. Então a gente percebe que durante o inverno eu tenho um fluxo de ar, de massa de ar, para o oceano. Como geralmente as massas de ar formadas em oceano, com poucas exceções, elas são secas, então vai ser uma massa seca que vai sair de lá. Lembre-se que é massa de ar. Quem não lembra, a gente falou um pouco disso na aula anterior, né, na aula sobre clima, na aula 4, e também na aula 2, também, que é muito importante falar, lembrar sobre esses pontos. Agora, no período do verão, o que a gente tem? Uma alta pressão. Lembre-se que a circulação sai da alta para baixa. E a baixa pressão nas regiões continentais. Então, ou seja, se elas estão saindo, essa massa de ar dos oceanos, ela vai levar consigo essa umidade para o continente. E com isso, vai levar precipitação. Então, isso é um ponto importante. Isso é monção. O que são monções? Regimes de chuva muito bem definidos no verão. Então, por que a gente nomeia diferente? Por conta desse fenômeno, né? Da maritimidade e continentalidade atuar bastante, ser muito significativo. Então, a gente não esquece, gente, olha, o continente euroasiático, a gente pode usar um continente só, contínuo, ele tem uma massa continental gigantesca. Não é claro, né, que a gente diferencia Europa e Ásia, mas pegar essa área euroasiática inteira, ela é a maior do mundo, ok? E quando é período do verão, ela aquece muito rápido, então ela atrai muita massa de ar. Então essa região do litoral, principalmente Japão, aqui mais acima na Ásia, o Sudeste Asiático, como a Tailândia, o Vietnã e a própria China, e a Índia também aqui no Oceano Índico, elas atraem muitas massas de ar com essa umidade. Então esse fator, ele é importantíssimo, tá bom? Então isso é regime de monções, regimes de chuvas no período do verão no Sudeste Asiático. Há muitas coisas que falam na bibliografia acadêmica, de monções na África, monções na América, mas é coisas que não vão entrar, que não é tema de vestibular, mas é importante saber que existe isso, tá? Mas o que é essencial, que a gente conhece, que é popular mesmo, é a monção asiática. Bom, gente, agora um fenômeno, uma anomalia macroclimática muito conhecida, que é o El Niño, né? Então, assim, o El Niño e o Laninha são coisas diferentes. Mas a partir do momento que você entendeu o que é o El Niño e o Laninha, fica muito fácil, porque eles são contrários. Então, essa ideia, menina é contrário de menina, né? Então, esses fenômenos são importantes. Gente, primeira coisa, né? O El Niño, ele é um fenômeno muito comum no Pacífico Sul. E ele é nomeado por conta que esse tipo de fenômeno acontece geralmente em dezembro, do Natal, né? Então, assim, uma referência ao menino Jesus. E a Laninha, né, como é o contrário do El Ninho, que a gente vai ver, então ela tem uma contraposição a essa ideia aí, de contrapor assim, os pontos essenciais e as características climáticas do El Ninho. O que acontece, gente? Como a gente falou de célula atmosférica, a gente vai trocar os nomes, mas falar a mesma coisa. Isso é um ponto importante. Quando a gente estuda o Pacífico Sul, tem uma célula atmosférica de circulação de vento que nós chamamos de célula de Walker. Tem a ver com um pesquisador importante que descobriu isso aí. O que acontece, gente? Quando nós estudamos célula de Walker, a gente percebe que ela tem uma formação, seria normal, digamos assim, próximo aqui à Ásia, né? Então o ar ele sobe, forma nuvens, e o ar seco ele se transita por cima, ele desce. Então tem essa característica, né? Então o ar vai subindo aqui, né? Baixa a pressão, o ar quente sobe, se concentra, forma nuvens de chuvas e se dispersa o resto em regiões próximas. Então essa característica que a gente tem em relação ao movimento atmosférico, ok? Bom, o que acontece? Em relação a isso, o que seria o normal da gente? A região do Pacífico Sul, próximo da América do Sul, ela tem uma característica às vezes, de ser mais frio o ar.
né? A umidade é muito menor. Então, isso que formaria o deserto do Atacama, por exemplo. Esse o mapa mostra tudo ao contrário, né? Então ele mostra o mundo numa situação de El Niño. Então a gente tem uma característica de uma massa de ar que seria arrastada para a região asiática, ela acaba por algum motivo que a gente não tem ainda muitas explicações, mas há cientistas que relacionam muito com a força dos ventos que vão diminuindo, e isso pode ter essa relação, né, por conta da diminuição da presença de massa de ar úmida aqui no Sudeste Asiático, e também tem uma relação com o El Niño, não, desculpa, com o movimento de monções, porque essa massa de ar úmida que geralmente ela é carregada para o Sudeste Asiático, ela também contribui para a chuva de monções. Agora, em anos de El Niño, isso não acontece. Essa massa de ar quente, ela fica estacionada aqui, né? E geralmente quando eu falo massa de ar quente, eu não falo só da atmosfera, mas eu falo também a água oceânica mais aquecida, porque vamos lembrar, para formar uma nebulosidade, para facilitar isso, tem que ter uma água quente. Água quente, eu evaporo mais água. Eu evaporo mais água, tem mais precipitação, né? Então tem essa relação muito importante. Então isso é essencial para a gente entender. Então, por algum motivo que a gente ainda não entendeu muito bem, então estão se pesquisando isso, tem algumas hipóteses, mas não tem uma conclusão ainda muito significativa, o que acaba acontecendo? Essa umidade ela fica estacionada aqui no Atlântico, Atlântico não, desculpem, próximo aqui da América do Sul. Então, causa chuva nessa região que não era para chover normalmente. E a região que chove fica seca. Então, há um regime assim que muda a característica climática, principalmente do Pacífico Sul. É claro que tem algumas influências aqui no norte, que acabam mudando também, mas o que é mais comum é no Atlântico Sul. Outro fenômeno importante, né, é que você tem uma chuva muito maior nesse período no sul do Brasil, né, então isso influencia também o Atlântico, não é só o Pacífico, e em regiões que geralmente eram para chover, como, por exemplo, a região do sertão nordestino, com período de chuvas, né, que atinge essa região, ela fica um pouquinho mais seca. Então, há um contrário desbalanço por conta desse fenômeno do El Niño, certo? Então, o que acontece? Quando nós entendemos a laninha a gente pode falar que é a mesma coisa, mas com uma maior intensidade, né? Então, ou seja, se a gente fala assim que o El Niño, ele bagunça o clima, como a gente está falando aqui, a laninha não, ela mantém a característica normal. Então, aqui que era para ser mais seco, por exemplo, normalmente, fica seco, não muda, como no caso aqui desse mapa do El Niño, fica seco. Só que é mais seco ainda. Então, aquela pequena umidade, aquela chuva muito fraquinha, nem isso acontece. Que às vezes, mesmo não tendo El Niño, às vezes chove no Pacífico, né? Mesmo um litoral muito seco, uma água muito fria, né? Às vezes chove, mas nem isso acontece. Então, ela é o normal com uma maior intensidade. Se aqui vai ser mais úmido, aqui vai ter maior precipitação. Então, todas essas características elas são bastante significativas. Então, o El Niño, ele bagunça o clima do Pacífico Sul, a Laninha não, ela fica a mesma coisa, só que é mais intenso. Gente, qual que é a regularidade do El Niño e a Laninha? A regularidade dela não tem uma regularidade. Então, às vezes era de 2 anos, 3 em 3 anos. Às vezes acontecia num ano El Niño, no ano seguinte Laninha. Ultimamente nem isso tem acontecido. Então, são características importantes nós levarmos em conta. Tá? Gente, passando essa questão de anomalias macroclimáticas, né, esses fenômenos que a gente estudou, o próprio El Niño, Laninha, ciclones, vamos falar um pouco de anomalias microclimáticas. Nesse tipo de anomalia, a presença humana ela é muito maior. Na verdade, ela que acaba ocasionando muitos desses fenômenos. Mas sim, uma realidade natural, física, ela também tem essas regrinhas aí. Bom, o primeiro dela, gente, é a ilha de calor. Então, quando a gente estuda a geografia urbana, a gente percebe que nós temos uma maior impermeabilização do espaço, construção de áreas industriais,
de áreas urbanas, né? Geralmente, áreas urbanas têm muito pouca área verde, dependendo da cidade, né? Dependendo da região dessa cidade, por exemplo, né? Então, ela acaba formando uma espécie de uma, que a gente chama de uma ilha de calor, né? A coloração que é mais escura, que ela absorve esse calor, essa radiação e transforma em calor, isso faz uma coluna de calor muito maior do que no entorno. A gente sabe que a vegetação equilibra muito mais é, o ambiente. Eu vou dar um exemplo de São Paulo, né, de onde eu vivo. Na cidade de São Paulo, se a gente pegar bairros periféricos que são muito urbanizados, por exemplo, na Zona Leste, muitos bairros que têm poucas áreas verdes, a gente percebe que é muito mais quente. Se a gente for para bairros de classe média, ou mesmo, por exemplo, na Zona Oeste, na cidade universitária, na USP, que é muito arborizada, a temperatura é um pouco menor por conta da vegetação. A vegetação contribui para isso, né? Para diminuir a temperatura de certas regiões. Então, ilha de calor disso, né? Então, essa síntese é o aumento das médias térmicas em áreas urbanas. Simples assim, certo? Bom, outra anomalia, inversão térmica. O que acontece? Normalmente pensando, né? É, mesmo numa cidade, né? Qualquer região, mas numa cidade. Como é que o Sol, quando amanhece, ele começa a aquecer a atmosfera? De cima para baixo. Então, a radiação ela vai chegando aos pouquinhos nas altas atmosferas, ela vai aquecendo os gases até chegar às regiões mais baixas. Então, é essa característica que a gente tem. O que acontece, né? É por esse fator que a gente vê muitas vezes, durante a noite e chega durante o dia, aquela umidade no chão, mesmo quando a gente tem certeza que não choveu no dia anterior. Né? Nos carros, na rua, tem um pouco de umidade, que é aquela umidade do ar que durante a noite ficou tão frio que se condensou e transformou em água, né? Água no estado líquido. Em algumas regiões do Brasil e do mundo fica tão frio que às vezes até congela, né? Essa umidade do ar, ela condensa e congela o ambiente, né? Uma camada fina de gelo, que não é a precipitação em si, mas é a condensação da umidade, certo? O que tem a ver isso com a inversão térmica? Do seguinte, a inversão térmica é um fenômeno temporário que acontece nas grandes cidades durante a manhã, que ela vai se dissipando conforme vai amanhecendo. Essa lógica que a gente falou, que o ar ele vai aquecendo de cima para baixo, a radiação tem dificuldade de chegar nas regiões mais baixas, mesmo estando amanhecendo. Por quê? Por causa da fuligem, pequenas partículas de chaminés de fábricas, de carros, que eles lançam para o ar. E esse fator faz com que tenha esse fenômeno temporário de inversão térmica, né? Fica muito frio, né? Esse frio aqui próximo do Sol, ele se permanece, e esse ar quente fica bloqueado, não consegue passar. Aí muitas vezes fica com uma faixa de fuligem no céu, mas isso vai se dissipando com o decorrer assim dos minutos que vai amanhecendo. Então, assim, voltando, é normal aquecer de cima para baixo, só que na inversão térmica, por conta da fuligem, ela bloqueia a radiação, e a radiação não consegue ultrapassar e aquecer esse ar que está embaixo, por conta da poluição, e ficar durante um tempo, né? Esse ar frio embaixo, ar quente em cima. Quando amanhece, opa, inverte, ar quente embaixo e ar frio em cima, tá bom? Sempre lembrando que a questão aqui, a densidade da atmosfera aquece mais. Não lembra disso? Volta na aula 2. E a gente tem essa característica de lugares muito poluídos. Por exemplo, Cidade do México, Xangai, São Paulo, né? Talvez é comum alguém já ter visto essa característica, tá bom? E isso acaba também gerando problemas de saúde, né? Então, esse é um caso muito comum em Xangai, porque a fuligem, principalmente de carvoarias, né, que tem extração de carvão muito forte, faz com que isso seja um cotidiano para muitos chineses, né? Mas não só, tá bom? Gente, então isso foi só isso que a gente gostaria de ter falado em relação a anomalias macro e microclimáticas. Terminamos nossa aula de clima, né? E aí daremos continuidade aí, logo em seguida, falando um pouco sobre solos. Então, tchau, tchau e até mais.